Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? E hoje, nessa quarta-feira abençoada que o Senhor preparou para nós, não é? Vamos começar com a nossa oração. Estão preparados? Então vamos lá, junte aí as suas mãozinhas, feche os seus olhinhos como de costume, amém? Papai do céu, nós queremos te agradecer por mais esse dia de vida maravilhoso. Senhor, muito obrigado pelo alimento, pela saúde, pelo ar que respiramos, Senhor, pelo dom da vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Cuida da minha vida, dá-me proteção, abençoa, Senhor, a minha família, o papai, a mamãe, a minha professora, todos nós. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, e agora nós vamos fazer a nossa chamada de hoje. Eu espero que todos estejam presentes, ok? Vamos lá. Número 1, Carlos Eduardo de Souza Barros. 2, Danilo de Almeida Bastos Júnior. 3, Felipe dos Santos de Souza. Número 4, João Pedro Maia Lima. 5, Joaquim Andrade Lima. 6, Lucas Miguel Menta de Oliveira. 7, Nicolas Freitas Ramos da Costa. Número 8, Osemir Silva da Silva. 9, Pedro Emanuel Rodrigues Pinheiro. 10, Paulo Vitor dos Santos Teixeira. Número 11, Pietro Leão de Oliveira. 12, Rauan Assis Souza Bessa. 13, Richard Oliveira Lima. 14, Stephanie Magalhães Ferreira. E número 15, Ana Júlia dos Santos Pereira. Eu espero, que vocês todos estejam acompanhando aí os nossos vídeos, tá bom? Qualquer dúvida, como eu já falei, vocês vão lá no meu privado, pergunta, ok? Para tudo ser esclarecido. E hoje, nesse primeiro momento, nós vamos para a nossa aula de geografia. Já estão preparados aí com o seu livro, seu lápis, o seu caderninho. Vocês vão abrir, pegar o nosso livro. Eu gosto sempre de falar. Quarto ano, Ensino Fundamental, volume 1. Nosso livro didático. Peguem lá. Eu acredito que vocês já estão com os seus livros aí, não é verdade? E nós vamos aqui para o componente curricular Geografia. Abram aí nessa página, eu vou estar fazendo aqui uma leitura e vocês irão acompanhar, ok? Capítulo 1, Brasil, um país no mundo. Então, quarto ano, Brasil é o nosso país, é o país em que nós vivemos. O que vocês podem observar aqui nessa imagem do livro de vocês? Aqui tem algumas crianças, não é verdade? E esse cenário aqui, onde vocês acham que essas crianças estão? Onde está acontecendo esta cena? Bom, aqui nós temos, uma sala de aula. Atrás temos um mapa, um mapa. Nós temos aí 4 crianças, sendo 2 meninas e 2 meninos. Lá atrás do menino, nós temos um cesto de lixo, Depois uma estante com livros. Então, esse cenário aí, isso tudo está acontecendo em uma sala de aula, não é verdade? E o que essas crianças estão fazendo? Qual atividade?
Bom, elas estão brincando, né? Montando um quebra-cabeça. Ah, eu gosto muito de montar quebra-cabeça. Vocês gostam? Acredito que todos gostam, não é verdade? E esse quebra-cabeça aí já está quase pronto. Que imagem é essa aí que eles estão formando nesse quebra-cabeça, em quarto ano? Muito bem. É a imagem do nosso mapa do Brasil. O Brasil é a nossa nação. O Brasil é a nossa pátria, né? Eu gosto muito de morar no Brasil. Eu acredito que vocês também. O nosso país é um país abençoado por Deus. Tem muitas riquezas, não é verdade? Graças a Deus, né? Que Deus, Ele cuida de nós e cuida do nosso Brasil. Agora nós vamos para a página 2. Eu vou ler e vocês vão acompanhar a leitura aí no livro de vocês. Brasil, um país no mundo. Observe a tirinha. A tirinha, né, é essa pequena história em quadrinhos. Vocês vão acompanhar e eu vou ler. Temos aí dois personagens, né? A menina e o pai dela. A menina olha o globo, está aqui o nosso globo, né? A menina olha o globo e pergunta ao pai: onde estamos? Aí o pai vai aqui, né, no globo, identificar. Aqui, olha, então aqui nós vamos procurar no nosso globo aqui também onde nós estamos. Já falei que nós moramos no Brasil. Ele está aqui, olha aqui de rosa, o Brasil. E ele está localizado na América do Sul, né? Então aqui, ó, ela fala assim: mas então a gente está de cabeça para baixo? Por que que ela está falando isso? Porque se você observar aqui no nosso mapa do Brasil, então a impressão que ela teve é que ela está de cabeça para baixo, né? Mas isso não é verdade. Então ela falou: mas a gente está de cabeça para baixo? Puxa vida, acho que de hoje em diante, eu vou me sentir mais apegada ao chão. Muito engraçado aí essa tirinha. Então isso aqui, gente, representa o globo terrestre, né? O universo. E dentro desse universo, né, tem os continentes que eu vou já falar, tá bom? E vou explicar para vocês melhor. Vamos lá responder essas questões aí oralmente, da página 2, A, B, C e D. Vamos lá rapidamente. Que objeto Mafalda, né, que é o nome dessa menininha, está observando? Com certeza é o globo terrestre. Para que serve esse objeto aqui, quarto ano? Esse objeto serve para observar toda a Terra em tamanho reduzido. Você consegue imaginar o tamanho do nosso universo, o tamanho do planeta Terra, né? A gente tem apenas uma noção, mas a gente não consegue imaginar porque ele é muito grande. Mas para representar, né, nós temos aqui o globo terrestre, né, com os continentes, com os países, com os oceanos, né? Tudo está representado aqui nesse globo. O que Mafalda encontrou? A sua localização no globo terrestre, né? Mafalda observou que ela mora no Brasil, aqui no globo terrestre. Você consegue localizar o Brasil observando um globo terrestre, né? Com certeza, se nós pegarmos aqui o globo, nós vamos aqui para a América do Sul e vamos localizar o mapa do nosso país, do Brasil, ok? Vamos para a página 3. Vamos fazer a leitura aqui rapidamente. Planeta Terra. Planeta Terra. Vamos lá. Dentro do nosso planeta, algumas distâncias já são imensas, não é verdade? Como do seu município, do nosso município, né, de Manaus, até o Japão.
Vocês já imaginaram, né, a distância aqui do nosso município de Manaus até o Japão? É muito distante, né? É muito grande. Imagine então pensar na grandeza do nosso universo, né? Vou mostrar aqui o globo. A superfície do nosso planeta é formada por porções de terra e de água. Tem muita terra no nosso planeta, tem muita água no nosso planeta. Só que as porções de terra são chamadas de continentes, né? A terra são divididas em continentes, que são porções de terra. E ao redor desses continentes tem bastante água, que nós chamamos de oceanos. E vocês sabiam que existe aqui no nosso globo terrestre mais água do que terra? Olha que legal, né? Nós vivemos num planeta que é cercado de água, e água é vida, não é verdade? Ninguém consegue sobreviver sem água. E para, como eu já falei, representar a Terra, né, o universo em um tamanho reduzido, nós temos aqui o globo terrestre. Nós também temos uma outra forma de representar o nosso planeta. É o planisfério. Professora, o que é um planisfério? Se você ler aqui, ó, na página 3, aqui embaixo diz assim, ó: planisfério foi criado para que pudéssemos ter uma visão geral de toda a superfície da Terra, de uma vez só, na qual é possível observar a distribuição dos continentes e dos oceanos. Nós temos o globo, e aqui na página 4, vocês vão virar, nós temos o nosso planisfério, né? Um mapa grande, né? Que também é representado o nosso continente, o nosso globo terrestre, né? Como eu já falei, que são divididos em continentes e oceanos, né? Então, vocês aí na casa de vocês vão dar uma olhada nesse planisfério e vão identificar onde está o Brasil e vão circular, tá? Aqui no seu livro, no nosso planisfério. Na página 5, nós temos aqui os continentes, que eu vou ler e explicar rapidinho. Como eu já falei, os continentes são grandes porções de terras separadas pelos oceanos e mares. Observe no mapa os 6 continentes da América do Sul. Nós temos 6 continentes. Quais são? América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártica. Tem muita terra também, né? Então, nós temos 6 continentes. Em alguns continentes, há países com grandes extensões territoriais, muito grandes mesmo. O Brasil é um deles. Vocês sabiam que o nosso Brasil é muito grande? Sendo o Brasil é o 5º maior país do mundo, né? O Brasil está na posição boa. Ele é o 5º país maior do mundo e ele ocupa uma área de, vou falar aqui, ó, 8.510.295 quilômetros quadrados. Vocês conseguem imaginar a extensão que é o nosso país? Muito grande, né? Observe o mapa abaixo. Aqui nesse mapa, na página 5, nós vamos localizar o nosso Brasil. Vamos lá. Peguem aí o lápis de vocês. Procura aqui nesse mapa da página 5 e você vai circular. Ah, achamos! Aqui está o Brasil, na cor verde. Você vai circular, ok? 4º ano. E logo mais aqui na página 6, nós temos a nossa atividade referente ao nosso conteúdo de hoje. E aí, vocês gostaram da explicação? Gostaram de localizar o nosso país aqui no nosso globo terrestre? Quando isso tudo passar, que vocês vierem para a escola, vou mostrar para vocês o nosso
mapa do Brasil aqui nesse globo, ok, quarto ano? Vamos para a nossa aula de ciências. Peguem o livro de vocês, ciências, vamos lá, aqui ó, disciplina de ciências, capítulo 1, energia térmica. Vamos observar aqui essa imagem na primeira página. Vamos lá, o que é que nós temos aqui, né, retratado aqui nessa página? Nós temos aqui um grupo de pessoas reunidas, né, em volta de uma fogueira. Quem já participou de uma cena como essa? Eu, quando criança, participei muito, né? Na minha casa, o meu pai ele fazia fogueiras. Nós, né, os filhos, os primos, toda a família sentava em volta dessa fogueira. E nós ficávamos brincando, ouvindo as histórias que eles contavam. Era muito legal nessa época, né? E aqui nós temos um senhor, né? Um senhor de idade, velhinho, cabelos brancos. Ele está tocando um instrumento musical. Que instrumento é esse aí que ele está tocando, hein, crianças? É um violão, bem legal, né? Ele está tocando, cantando e as crianças estão em volta da fogueira brincando. Mas aí tem um fator muito importante aí nessa página. Tudo é importante aí, né? O cenário, né? A lua, as estrelas, né? O momento que acontece essa cena é à noite, né? Bem visível, né? Mas tem um fator aí muito importante, é o fogo, né? O fogo, o calor do fogo. Aqui na página 2, conta um pouquinho dessa história, de como surgiu o fogo, né? O fogo veio para mudar a vida das pessoas. Então, vou estar fazendo aqui a leitura rapidamente, vocês vão acompanhar, ok? Energia térmica, a descoberta que mudou a humanidade, né? Porque através do fogo veio a energia, essa energia que nós usamos hoje. Há centenas de milhares de anos, nas noites frias de inverno, a escuridão era um grande inimigo. Gente, quando eu era criança, não existia a energia elétrica de hoje. Quer ver? Vou apagar aqui a luz, ó. As lâmpadas. Vou apagar, hein? Vocês estão me vendo? Eu acredito que não. Ficou escuro, não é verdade? Vou acender. Opa! Que legal essa descoberta, né? Então, antigamente não existia energia elétrica. As pessoas conseguiam enxergar as coisas durante a noite através de lamparinas. Lamparinas eram instrumentos, né, que colocava dentro do copinho lá, uma substância que acendia para poder clarear a casa ou o ambiente onde as pessoas estavam. Ou então vela, né, acendia vela, né, para as pessoas poderem enxergar à noite. E hoje em dia nós não precisamos mais disso, não é verdade? Nós temos a nossa energia elétrica, né? Então, a escuridão era um grande inimigo do homem, né? Sem a lua cheia, a negritude da noite era muito grande e era muito perigoso. Então, nos dias de lua cheia, antigamente, né, quando não existia a energia elétrica, quando a lua cheia aparecia, aí ficava muito bom, né? Porque as pessoas conseguiam enxergar melhor à noite. Mas quando a lua não aparecia, ficava muito complicado. Aí as pessoas tinham que acender alguma coisa para clarear, né? O frio era intenso, era outro inimigo, fazia muito frio naquela época. Não era fácil, os primeiros passos da humanidade dados por antepassados era muito diferente da nossa época de hoje. Até que um dia, aconteceu uma coisa bem legal. Talvez ao observar uma árvore atingida por um raio, os hominídeos, que eram os homens das cavernas primitivos, descobriram algo que modificou completamente a história. Adivinha o que foi que eles descobriram, quarto ano? O fogo. Muito bem.
Ao dominar essa entidade, foi possível se aquecer, proteger dos predadores e ainda cozinhar os alimentos. Olha que legal! Então eles descobriram o fogo, né? E nas noites de frio, eles ficavam em volta da fogueira e conseguiam se aquecer, né? E também eles, como é que eu posso falar? Assustavam os predadores. O que são predadores? Eram os bichos, né, que queriam atacar, né, os insetos. E isso foi muito bom. E com o fogo também eles começaram a cozinhar. Olha que legal, cozinhar as comidas, né, as caças, né, os animais que eles caçavam, os alimentos. E isso foi uma descoberta muito boa para a humanidade. Aqui na página 3, nós vamos fazer a leitura também, calor e temperatura. O calor, o que é o calor? É a transferência de energia térmica entre os corpos que apresentam temperaturas diferentes. E o que é temperatura? Temperatura é a medida do estado de aquecimento de um corpo. Quando você fica doente, né? Quem já ficou doente aí, né? Aí a mamãe fala, meu Deus, meu filho tá com febre, né? Coloca a mãozinha em você e você tá quente. Qual é o primeiro aparelho que a mamãe pega para verificar a sua temperatura? É o termômetro, né? É aquele aparelhinho assim, né? Que aperta o botão, ele faz pipi, dispara, né? E a mamãe coloca o termômetro aqui embaixo do seu bracinho para verificar se a sua temperatura está alta, né? Se você está com febre. Né? Por que acontece isso? Porque o nosso corpo aquece, né? A temperatura eleva, fica alta. Por isso que acontece, né? De você ficar doente e ficar com febre. Aqui embaixo nós temos uma panela também, que ela está sendo aquecida, né? Pelo fogo. O fogo aquece também alimentos dentro da panela, pois transfere calor para ele. Quando os dois objetos com temperatura diferente entram em contato, o calor é transferido do objeto mais quente para o objeto mais frio. Por exemplo, né, a panela está fria e ela foi colocada no fogo, né? Então, embaixo da panela o fogo começa a aquecer, né? E vai cozinhando os alimentos. E aqui embaixo, né, como eu já falei, do termômetro também, né? O termômetro nós usamos para medir a temperatura. E aqui na página 4, alguns exemplos também de outros termômetros, né? Os termômetros podem ser usados para medir a temperatura de um corpo ou de um ambiente. Então, né, o termômetro não é só usado para medir a temperatura do nosso corpo, dos ambientes também. Observe aqui onde está esse menino. A temperatura do ambiente agora é de 30 graus Celsius. Olha só, o menino está na pracinha, sentou no banquinho e olhou para o termômetro lá da cidade, né? E o termômetro estava marcando 30 graus Celsius. Vocês acham que essa temperatura de 30 graus é muito quente ou não? Não é tão quente, é um pouco quente, né? Mas não é tão quente. Agora, quando chega a 40 graus Celsius, sim, é bem quente, né? Então, ele está observando aí, né, a temperatura da sua cidade. Para sabermos a variação da temperatura de um local em determinado período, podemos consultar a previsão do tempo. Quem assiste jornal aí, né? Quem são as pessoas que consultam a previsão do tempo, né? Hoje, no nosso estado, está chovendo muito, né? Amanhã, a previsão do tempo vai ser de muito sol. Vai chegar em 40 graus Celsius, né? Quem já ouviu essas pessoas falarem isso nos noticiários, né? Na televisão? Todo dia eles estão falando isso, né? Eles estão
falando da previsão do tempo. E vocês sabem qual o nome dessas pessoas, desse profissional que falam da previsão do tempo? Nós chamamos de meteorologistas. É um pouquinho complicado esse nome, né? Mas está aí no livro de vocês. São profissionais que analisam dados sobre a temperatura, sobre o vento, sobre a chuva, umidade do ar, entre outros, né? A variação da temperatura corresponde à diferença entre temperatura máxima e mínima. Eles falam lá, temperatura máxima, tanto, né? Temperatura mínima, tanto, né? Então, esses profissionais, eles são chamados de meteorologistas, ok? E aqui nós temos uma atividade na página 5 do nosso livro de ciências. Vocês vão estar fazendo novamente essa leitura aqui da página 2, energia térmica. 3, calor e temperatura, página 4. Na página 5, vocês vão estar realizando as atividades. Página 5, 6, 7 e 8. Entenderam? Então, vamos lá. Quais são as páginas das atividades de ciência? 5, 6, 7 e 8. Ok, quarto ano? Não esqueçam, qualquer dúvida, corre lá no meu privado. Pergunta que eu vou estar lá respondendo, ok? Beijo e até a próxima.